Quero, em primeira mão, agradecer as 3 associações militares portuguesas por esta solicitação e presença minha neste debate. Debate este que eu considero nuclear para o futuro do associativismo representativo militar em Portugal. Muitos poderão perguntar o que é que o magistrado faz aqui a pugnar pelo associativismo militar. Devo apenas dizer que eu também sou um cidadão nacional ao lado dos militares que são também cidadãos em uniforme. E esta minha presença é nem mais nem menos decorrente de uma outra realidade. Porque a condição militar é, ao fim e ao cabo, uma questão nacional que diz respeito à própria sociedade civil. Neste contexto, o prestígio ou o desprestígio dos militares será também o prestígio ou desprestígio nacional e de todos os cidadãos portugueses. Posto isso, vou passar a ler muito rapidamente um pequeno escrito que eu formulei para esta ocasião e espero que não se masse muito a me ouvir. Intitulei este trabalho como O Tropa na Mira da Cidadania Integral. Ao começar, permita-me que congratulo Emmanuel Jacob na sua nova veste de presidente da Euromil, entendida esta como a Organização Europeia de Associações e Sindicatos Militares. Honra-nos saber que este novo dimensionamento é fruto de uma proposta conjunta das 3 associações profissionais, a ANS, a OFA e a AP, feita no rescaldo de 2 conferências anteriores realizadas a 7 de outubro de 2016 e 5 de março de 2018, significativamente no auditório da Assembleia da República sobre esta mesma temática. Esta iniciativa das associações profissionais militares demonstra que a figura do associativismo profissional aplicada ao setor militar teve o seu tempo de validade, estando neste momento obsoleta e inoperante, principalmente por não corresponder ao direito do militar português à fruição da cidadania de corpo inteiro, tal como a nossa Constituição pressupõe. Qualquer utilidade que este tipo de associativismo pudesse revelar desvaneceu-se ante o rigor e o abuso das restrições impostas às associações profissionais militares na prossecução dos seus objetivos estatutários, nomeadamente o de sujeitar os dirigentes associativos ao regime disciplinar por declarações proferidas, o não reconhecimento da legitimidade destas associações para representar os seus associados contenciosamente e o direito de contratação coletiva, entre outros, tudo isto fruto de uma concepção de exercício da hierarquia e do poder. Estes obstáculos, como aliás o Sr. Presidente da Mesa, Lima Coelho, referiu, estes obstáculos persistem até hoje e cada vez mais com mais intensidade. E disto, as associações profissionais militares deram conta antecipadamente. Está demonstrado que a concepção clássica do direito militar, assente em axiomas de honra, obediência à ordem dada, disciplina, do juramento de fidelidade à bandeira, do comando uno e o espírito do corpo, é compatível com o sindicalismo militar enquanto forma avançada do associativismo representativo
de classe de profissionais a que diz respeito. Ao nível europeu, diz o Sr. Emmanuel Jacob dá-nos conta, o sindicalismo militar é uma realidade. Cita-se como exemplo a Dinamarca, Holanda, Suécia e Malta. Não consta que por esse facto haja quebra de disciplina ou que os tropas sejam menos eficazes na sua missão. É certo que a realidade destes países não coincide com a de Portugal, mas também é certo que os mesmos não dispõem de uma Constituição como a nossa, tida como das mais avançadas ao nível da Europa democrática. O próprio presidente da Euromil, aqui presente, ele próprio foi membro de um sindicato militar. O Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, por duas decisões proferidas, entendeu que a proibição ou interdição absoluta do direito ao sindicalismo aos militares viola o artigo 11 da Convenção Europeia dos Direitos do Homem. O Comitê Europeu dos Direitos Sociais defende que as associações representativas militares fruem do direito à contratação coletiva, podendo nomeadamente integrar confederações sindicais nacionais de trabalhadores por força do artigo 5º e do artigo 6º, parágrafo 2º da Carta Social Europeia. Estou, aliás, a reproduzir aquilo que o Sr. Jacob Emmanuel disse. Mas não tivemos nenhum contacto para elaborar este trabalho. Mais recentemente, o Tribunal Constitucional da Itália, por acórdão de 11 de abril de 2018, deliberou que os militares podem formar associações profissionais de natureza sindical nos termos estabelecidos nas leis. É certo que, em termos do direito internacional, tais decisões não se impõem a Portugal, apesar de ser membro da União Europeia e ter ratificado a Convenção dos Direitos do Homem e a Carta Social Europeia. Representam, no entanto, a corrente jurisprudencial e doutrinária mais recente neste espaço europeu, com destaque ao moderno entendimento sobre a condição militar e os inerentes direitos decorrentes para os profissionais das Forças Armadas. Trata-se, portanto, de um potente indicador a que o governo português e as instituições que o integram, nomeadamente militares, não podem nem devem ficar alheias. Não basta ser europeísta por umas coisas e deixar de o ser noutras. Há quem entenda que a expressão associação profissional e sindicato são utilizadas indiferentemente. Que não é assim demonstra o facto da Euromil ter alterado a sua designação, como acima referido. Em Portugal, o termo associação profissional foi precisamente visado em 1990, destinado à instituição militarizada das forças de segurança e precisamente por contraposição ao sindicato. Ora, pelo temor que este termo inspirava na altura, ora, pela potencialidade de salvaguardar os direitos fundamentais do cidadão constitucionalmente sustentados e os legítimos anseios da classe profissional a que diz respeito. Ora, é precisamente este aspecto que a alteração designativa da Euromil visou defender, suportado na filosofia jurídica atualista decorrente das decisões europeias acima referidas. Na verdade, está demonstrado que o sindicalismo, que já não deve meter medo, seja quem for, reveste-se de uma operatividade mais eficaz por conter instrumentos que melhor asseguram a defesa dos interesses dos seus membros. Hoje, seria, por exemplo,
o caso para encontrar uma solução válida para a questão da saúde, que preocupa os profissionais militares e que, até ao presente, a correspondente instituição não tem sido capaz de solucionar eficazmente. A Constituição da República contempla o quadro acima traçado. Assumida a liberdade sindical expressa no seu artigo 55, esta lei apenas concentra restrições ao exercício de direitos na estrita medida da conjugação dos normativos decorrentes do artigo 270 e o artigo 18. Repito, restrições, sim, mas proibições, não. Por sua vez, não se confundindo restrição com proibição, aquela não pode ser de modo a descaracterizar o direito à liberdade que se restringe, sob pena de negação destes. Chegamos aqui, e já estou na parte final, apenas uma indicação cumpre formular aos militares em geral e às associações profissionais militares em especial, de que estão à espera. A condição militar, como repeti, é uma questão nacional. Começar o processo de uma representatividade integral na base da Constituição é também uma opção que se coloca. Por onde começar? Pelo sindicalismo, primeiro, e depois os restantes direitos que poderão decorrer desta organização, ou então começar taticamente do ponto de vista associativo, através de uma necessidade de ser reconhecida no plano do imediato o direito à contratação coletiva ao associativismo militar português. Muito obrigado.